Olá, colegas, sejam muito bem-vindos novamente ao novo episódio do Boia Música e Ciência, projeto que, como sempre falamos, trata-se de uma estratégia de envolvimento dos nossos estudantes com o meio externo à universidade, portanto a gente aqui chama de projeto de extensão e que vem tratando de temas, seja lá de ciência, de pesquisa, como foi o último episódio, e como o próprio nome do projeto se refere a aspectos da arte, seja música, poesia, já tivemos aqui histórias de campo, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso bioma cultural, eu diria, do nosso ambiente, da nossa região, do nosso estado e, por que não, do nosso país. Estamos de volta com um episódio muito especial, em que aos pouquinhos a gente vai contando por que foi pensado e foi produzido desta forma, que traz o tema poema, poesia, como queiram vocês tratar. Os versos que a gente faz, como é que eles são pensados, como é que eles são arquitetados, como é que eles se transformam em obras musicais, ou mesmo se perpetuam como poemas, como versos, enfim, sobretudo do nosso meio, do nosso ambiente. E temos muita coisa para conversar e contar de histórias a respeito dessa temática, tão ampla, tão bonita, tão importante, como disse, não só para a nossa cultura gaúcha, mas cultura de qualquer povo. Os convidados, eu vou apresentando aos poucos, foram pensados, de uma forma muito especial, porque todos, de alguma forma, a gente tem alguma relação, seja de amizade, também de parceria, e porque são grandes poetas do nosso estado. Pela sua trajetória, e vamos conhecer daqui um pouco mais. Vocês já conhecem eles com certeza, mas vamos trazer essas histórias para o nosso episódio de hoje. Então, o Boia Música e Ciência hoje, que trata sobre poesia, tem a honra de apresentar, vamos começar pela minha esquerda aqui, não a primeira geração, mas daquilo que pelo menos eu, que já estou com mais de 50 anos, comecei a acompanhar, da geração antiga do poema, do verso gaúcho, dos nossos festivais, enfim, da nossa biografia de poemas do Rio Grande do Sul. Marco Antônio Chiro Antunes, prazer, muito obrigado pela tua presença, muito orgulhoso de estar conosco. Eu fico honrado de estar aqui, Já havia olhado alguns cortes desse programa, que eu acho que faz relação com três coisas importantíssimas, que é a boia, e a gente sente o cheiro daqui, Já está cheirando a boia. A ciência, que sem dúvida nenhuma é uma coisa que agrega muito, na vida cotidiana de todos, e a música, a poesia, a nossa extensão da nossa alma, que nos alegra e nos dá um alento muito especial sempre, Então eu parabenizo a ti aí, Márcio, toda a tua equipe que está aqui, Tem muitos alunos que são pessoas dedicadas aí, e também cumprimento os amigos que estão aqui, que são também pessoas de grande importância na literatura, na música, como o Gustavinho está ali, fazendo esse meio campo ali, nos deixando muito à vontade na sonorização. A sonorização e depois acompanhando os poemas que vocês prepararam para nós. Chiro, muito obrigado, Chiro. E a gente vai ter muita conversa na sequência. Como sempre, de uma forma muito informal, vocês fiquem muito à vontade de ir participando. Sim. E também sugerindo e que as perguntas não precisam nascer só de mim, porque eu não sou apresentador, estou aqui, na verdade, é fazer só iniciando as conversas com vocês das prosas. Gujo Teixeira, muito obrigado pela tua presença também, É uma honra tê-lo aqui. Acho que é a primeira vez que tu vem na universidade, aqui no nono PEC. Não, aqui sim. Aqui sim, Depois nós temos que apresentar para vocês também a estrutura nossa aqui, onde se faz ciência aqui nosso segmento de pesquisa. Que honra tê-lo conosco, Gujo. Obrigado, Márcio, pelo convite. Fazia horas que a gente já vinha conversando e muito feliz de estar aqui. E hoje retornando a um lugar que, quando eu terminei a minha graduação, eu fiz o estágio final aqui em Pelotas com o professor Vinícius, e aí acompanhava algumas coisas aqui na universidade,
e o próprio retorno a Pelotas também, que muito da minha formação poética e musical começou aqui. Eu conheci o Chiru, o Joca, essa turma que era quem eu ouvia também, né? Sim. Iniciando não muito junto, eles são alguns anos anteriores à minha formação, mas eu muito do que me formou foi lendo e ouvindo as pessoas que eu acompanhei durante algum tempo, depois tive o prazer de conhecer, e hoje, então, não tenho como não contar isso, que me lembro de encontrar o Chiru e o Joca num festival na Encruzilhada, depois um outro evento que eles já tinham passado uma música, e no outro ano, os caras que a gente ouve, que legal. Conhece e enxerga nos festivais aí e tal, e tenho prazer hoje de compor junto, e lá se vão 36 anos que eu participo dos festivais, contando 5 que eu mandei música e não passei, então já 36 que eu conto que... Depois nós vamos ter que conversar também. Porque as pessoas acham que é fazer uma música, mandar e passar, né? Mas essa história a gente conta pra frente. Vai com certeza falar sobre isso. Muito bem. E sem programarmos, né, acabamos que ficam as gerações aqui, ó, todas alinhadas, né? Diferentes gerações no sentido de tempos que... Qual tempo chegou, né, a esse meio participando como poeta. Eduardo Munhoz, eu vou acabar ao longo do episódio chamando de Pachola, né? Tu é assim conhecido em todos os meios, né? Mas Eduardo Munhoz, muito grato também pela tua presença, um orgulho tê-lo conosco para contar um pouco da tua trajetória de poesia. Muito obrigado pelo convite a toda a equipe do NUPEC, do Boia Música e Ciência. É uma alegria estar aqui com vocês todos e com poetas que são inspiração, sempre foram para mim. Chiru Antunes, uma referência, o Gujo Teixeira, o Márcio, e uma geração que veio depois da nossa, mas que agora vinha me contando. Nós tratando um pouco do início dos festivais, agora que o Gujo falou, perguntei pro Otávio Lisboa qual foi o primeiro que tu passou, e aí da sapecada, então esse aí ele é novo, mas já começou bem, né? Então ter grandes poetas aqui, referências, qual me espelho, ainda contava agora, nós vindo aqui para Faim, contava pro Gujo uma história que estava tendo um simpósio de bovinos de leite, aquele simpósio que tinha o Sim, me lembro. A VetSul organizava. E aí eu estava dentro do ônibus e nisso... Isso era em 97, 96, por aí, esse simpósio, eu estava no segundo grau, e aí nisso entra no ônibus para ver o simpósio o Gujo Teixeira. 97. Poxa, eu vou ter que contar uma história disso aí, então. Desse simpósio eu tenho uma história para contar. Olha aí, e aí eu contava vago, eu lembro que eu entrei no ônibus do nada, vindo para a aula, no caso, Sim, o simpósio, e entra o Gujo Teixeira no ônibus ali. Nós no simpósio lá, depois de noite, nos encontramos no Rincão Nativo, então aqui estava lembrando esses momentos que o simpósio foi aqui na Fainha, aqui na universidade, e parabenizar por esse projeto, né, que eu vou fazer o contrário, porque na verdade a música é a boia da alma, né? Boa. Então a gente, tratando da música, do poema, que é a boia da alma, da boia que a gente, seja em todo o setor agrícola, seja na parte animal ou vegetal, a gente está produzindo alimento para o mundo, então essa é uma missão, mas a gente só consegue produzir alimentos e carne, enfim, para o mundo se a gente tiver o conhecimento e a ciência. Então a gente precisa disso aí, de se alimentar, de conhecimento e alimentar a alma também, né? Então acho que esse projeto é diferenciado, parabenizar, é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje. É boa tê-los conosco. A última parece que é a mais recente geração, né? Que depois nós vamos falar bastante também, um tanto a respeito de como é que essa nova moçada vem chegando e participando e sendo o novo combustível, né? Festivais crescentes, nós vamos aos pouquinhos ir falando. Otávio Lisboa, poeta Otávio Lisboa, muito grato pela tua presença, uma honra tê-lo conosco e espero que a gente hoje possa saber um pouco também, né, de como é que tu começou, das tuas histórias, enfim, que são menos em volume, mas com certeza de qualidade e que vão deixar também para os jovens que estarão nos assistindo mensagens importantes. Primeiro, muito obrigado, Márcio, pelo convite. Queria dizer que é uma honra, além de estar participando do projeto, estar sentado aqui com vocês quatro, que com certeza fizeram parte da minha formação poética e musical, e eu estava lembrando agora que eu sou da geração mais nova daqui, mas eu ainda peguei a época do Discman. Então eu escutei os quatro num Discman. Sério? Exatamente. Fonezinho pequenininho. E eu lembro dos discos. Sim. E poder hoje
graças ao verso, né, poder estar sentado aqui conversando com vocês e conversando sobre isso é uma honra muito grande para mim. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Bom, nós vamos iniciar a volta, vamos de novo pelo Chiru aqui, para conhecer um pouco da vida de vocês, de forma, claro, resumida, né, da origem, ou seja, da onde vieram, né, para que nossos jovens, enfim, todos que acompanhem e acompanharão esse episódio, possam conhecer um pouco do início de vocês e até chegar no verso, né? Depois do verso a gente segue mais à frente, ou seja, de onde é que veio, eu conheço um pouco da história de vocês, nós vamos, com certeza, vou saber de muito mais, né, da origem, como é que porque na verdade a poesia também, vamos falar na sequência, ela expressa um tanto daquilo que a gente é, né? Daquilo que a gente traz conosco, pelas vivências, pelas experiências, pelos aprendizados que a gente vem acumulando. Chiru, tu é natural de? Sou natural de Pedro Osório, mas saí de lá com 2 anos. Eu já ia dizer que era Piratini. Não, pois é, eu saí de lá com 2 anos e a gente foi para o segundo de Piratini, né? Para fora, né? E depois eu tive essa trajetória de vim para Pelotas para estudar, e voltava para lá sempre, né? E foi ali que eu não aprendi, mas eu absorvi as coisas ruins, né? Naquele lugar que eu chamo de Querência, chamo de Rincãozito. Rincãozito, inclusive é uma música, né? Maravilhosa. Então, que eu te digo que ali eu aprendi filosoficamente os movimentos do campo, eu observava muito isso, né? Os movimentos que tinham no campo. Não sei por que sempre me chamou a atenção o movimento do campo. A ausência, como diz o Jaime, né? Que ele disse que a ausência, agora não me esqueci, vê se tu sabe, te lembra aí, a ausência de um... a presença de um ausente. A lembrança de um ausente tem mais força que a presença. Tem mais força que a presença. Então, ou seja, eu observava muito a ausência das coisas no campo, mas me chamava a atenção que aquilo tinha movimento, né? Como um gado que saía da mangueira, eu não prestava atenção naquele gado que saía, eu prestava atenção no que ficava dele na mangueira. Então, essas coisas começaram a construir a minha poesia, né? Nesse sentido aí, né? Uma sombra copada onde tiveram ali animais se protegendo da intempérie do verão. Quando eles saíam, eu gostava de olhar aquilo ali, o que ficou ali. E para mim aquilo ali existia um movimento. Então a construção da minha poesia foi em cima disso, né? Esse movimento do campo, né? Uma enchente depois que seca tudo, né? Eu saía para o campo, me lembro, uma enchente grande, as águas correndo, né? As sangas botando para fora, né? E depois eu ia lá e via que aquilo tinha cessado, né? E começava a recuar as coisas, e isso eu gostava de ver, né? Me chamava muita atenção. Então essas coisas e construíram a minha poesia. E aí, quando eu entrei no KVG, anos mais tarde, que eu conheci, fomos colegas Joca Martins, fomos colegas Fabiano Bacchieri, o próprio Luiz Marenco, que andou por lá, mas esse aí não ficou que lá. Que turma, hein? A seleção, o Marenco só complementando cantou umas 2 músicas na porteira e foi embora. Bastante gente aqui, o Otávio também era do KVG, e eu também, então daqui tem 3. Lá tem poesia naquele Rancho Grande, lá ter certeza. Exatamente, foi o CTG Rancho Grande que a gente encontrou outros amigos que nos deram a comunhão das mesmas coisas que a gente, né, comungava lá atrás, lá fora, na campanha, porque todos eles vinham do interior e ali a gente se juntava, né? Eu estou dando um parecer rápido da coisa, assim, certo, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que em 85 eu
fui defender um poema na Pajada de Arroio Grande, que se chamava Brasas da Seca, que o autor era o Milton Bagé Fernandes, que ele é acho que o ano passado, o ano retrasado, ele foi presidente da Arco, né? E aconteceu que nesse evento, um evento muito grande em Arroio Grande, que reuniu Jaime Caetano Brau, Gilberto Monteiro, né, o Talo Pereira, o Lúcio de Anel. Primeira, segunda Pajada? Foi a quarta Pajada. É. Então, eu ganhei melhor intérprete da poesia lá, tive a honra, e o Negrinho Martins foi quem me acompanhou. E foi a primeira gravação dele em disco, na vida dele. E foi ali que eu tive a honra de conhecer um artesão fantástico que chamava Camilo Pereira. Né? Então, Tem obra do Camilo. E depois que deram o resultado, tu tinha que repetir o poema no palco, né? Num palco grande armado que tinha. E aí eu passei assim, e ele passou por mim, o Camilo, e me perguntou assim: tia, tu não sabe, eu tenho que ir no palco entregar esse troféu aqui pro cara que ganhou a poesia. E eu olhei aquele troféu maravilhoso, né? Eu tenho guardado lá em casa. Fantástico aquele coisa, eu cuido dele, porque foi a primeira coisa que eu ganhei na minha vida, é uma né, escultura, em matéria da arte, aquela escultura de um cara declamando assim, mas aquele cara não estava forçando a declamação, ele estava simplesmente olhando para o horizonte, assim. Né? Camilo é fantástico. E aí ele disse: não, sou eu, tchê, sou eu. Aí ele foi lá e me entregou. Os jurados, um deles era o Marco Aurélio Campos, que até eu tenho até hoje eu tive uma amizade grande com ele. Sim. E hoje ele não se encontra mais entre nós, mas foi uma pessoa que me norteou, né, a partir daquele momento. Então foi isso que aconteceu mais ou menos comigo, assim, né? Mas ótimo, já entende o teu início. Tudo que eu aprendi foi no segundo de Piratini. Né? E hoje eu tenho até a honra de dizer que me deram um título de cidadão piratinense. Que legal. Então eu tenho eu um não amor. Entendi agora, claro, tu nasceu em Pedro Osório, né? Exatamente. Exatamente. Não tinha entendido. Muito bem, Chiru. Gujo, natural de Lavras, vai dizer que não é também. Também não é. Começar a contar a história, eu sou nascido em Porto Alegre. Meu pai trabalhava na Petrobras numa época e tivemos uma relação com Porto Alegre. E toda a minha família é lavrense, mas acabou que moramos um tempo lá. Nasci na capital e sempre com a relação lavrense, mas fui morar em Lavras depois de formado só. A propriedade lá fora, mas a gente tinha essa propriedade como um lugar de férias, um lugar que a gente sempre estava. Aí morei um tempo em São Gabriel, depois fui para Santa Maria estudar. Aí me formei em Santa Maria e depois de formado fui embora para Lavras. Também tenho, muito me honra, um título de cidadão lavrense. E conta a minha história, Márcio, porque... Tá, não, vou contando de novo, tá bom, hein? vai me ouvindo aqui. Eu sempre gostei muito desse universo da poesia e da arte, e eu tenho na minha família o Edilberto Teixeira, irmão da minha mãe, um poeta, que eu tenho isso bem recente, assim, essa referência, que me surgiu quando tinha as festas da nossa família, e reuniam bastante gente. O tio pegava um radinho assim, colocava, e pegava uma caixinha de fitas. Olha o que eu fiz aqui com o pessoal do Grupo Parceria. Abria aquela coisinha, largava fita cassete, que é coisa que você não conhece, a geração mais nova não conhece. Colocava a fita cassete, apertava o play ali e tocava lá Flor de Corticeira. Tocava, e eu disse, que bacana isso aí. Eu tenho essa lembrança recente que eu me imagino ouvindo, pô, que legal porque a festa parava, que era um churrasco, que era uma reunião de família, para ouvi-lo, né? E aí ele declamava um poema, ele botava outra fita, Laço de Estrelas, cantada pelo Leopoldo Racier, e outras tantas. E eu tenho essa referência também sentado com o pai em casa, ouvindo a Rádio Gaúcha,
uns festivais muito antigos, assim. O Luiz Carlos Borges e outros cantando. Eu digo, sempre achei bacana isso. Depois, no tempo que eu fiz a escola agrícola em Santa Maria também, encontrando alguns amigos, tu não faz nada, o teu tio escreve. Eu digo, mas porque ele escreve, eu preciso escrever também. E realmente gostava muito da leitura. O meu avô, pelo lado do meu pai, presenteava o meu irmão mais velho com Antônio Chimango, os livros do Jaime Caetano Brown. E eu gostava dessa leitura e comecei a... Me lembro nas férias, assim, na hora da sesta, eu ia pro carro, pra caminhonete na garagem, assim, muito com vergonha, escrever algumas coisas e guardar. Eu tenho essas escritas de 80 e pico lá, eu tenho umas escritas guardadas, início de 80 e... acho que lá por 84, 85, bem piá ainda. E aí a referência... Tenho guardado. E a referência maior que eu considero uma aula de português, a professora pediu uma redação e eu estava envolvido naquele negócio das férias, de escrever e lendo muita coisa e simplesmente pegando o formato do que estava escrito e tentando transcrever com as minhas ideias. Porque eu não tinha nenhuma ideia como escrevia, tu entendeu? Eu pegava que aquele formato era 4 linhas, eu ia lá e fazia 4 linhas. Se tinha 6 linhas, eu fazia 6 linhas. Eu lia de outros, né? E se era frase comprida, eu tentava fazer de frase comprida. Cada coisa que eu ia lendo ia me dando uma... E aí a professora mandou fazer uma redação, para ver se não podia ser um verso. Ela disse que não, que era redação. Aí a professora estava na minha cabeça criando, e ela disse que não era. Eu fiz um verso, tomei um 0, mas fiz um verso. E eu tenho esses vários elementos como uma formação, não sei o que foi primeiro. Entendi. Mas aí depois, junto com o Erlon e com o Hermes Godoy, que é um amigo de Santa Maria, que hoje mora em Santa Catarina, lá em Santa Maria, eu digo, tio, eu tenho umas coisas escritas aqui que eu escrevi um tempo. Aí, dá uma melhorada. O outro dia, melhor aqui, lê. Começamos a trocar informações. O Erlon musicou uma, o Godoy. E depois conheci o Joari Ferreira, o Sicha, que me entregava uns versos. Termina aqui, meio tipo preencher lacuna, sabe? Eu preenchi e dizia, aí, Sicha, vamos musicar. Ele, não. Agora troca essa estrofe toda, bota mais uma. E tu acredita que a gente nunca fez? Porque ele ficava me incentivando e me instigando a criar. E quando eu pegava um verso meu para entregar para ele, querendo que ele terminasse, porque ele tinha uma verve criativa muito... Não, mas quem sabe se tu vai por ali, ele sabia por onde ir, como ir, mas não me dizia, ele fazia. Tá, Magujo, mas se tu não encilhar o cavalo, tu seguir sentado no galpão mateando, como é que vai ser? É assim, então escreve. Ele sabia todos os caminhos, mas ele não me dizia. Ele ficava me instigando. Então eu tive um professor, que era o Joari Ferreira, o Sicha, que começava a me fazer isso. Ele me mandava os versos batidos à máquina, assim, e eu acompanhei ele, por quê? Porque eu tinha um gravador, 2 fitas e máquina de escrever. Então ele ia lá para casa, do tempo das tertúlias iniciais, ele ia lá para casa bater a máquina, 4 vias, nem xerox tirava, botava um papel carbono, que vocês não sabem o que é. Tá me deixando cada vez mais novo. Assim, papel carbono, máquina, batia 2 cópias, depois batia de novo. Quando botava 2 papel carbono, a terceira não pegava. Então, num tempo de... Não saía quase nada. Não, era um tempo de 80 e pouco para 90, bem 87, 88, 89, que isso tudo... E de lá para cá eu pensei, e tenho isso como referência, eu quero fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Vou tentar fazer bem feito. Aí contando a história, me alongando um pouco, mas... tinha uma turma que jogava futebol lá e o cara falou, olha, tu que está iniciando... O negócio assim, 2 estrofes e um refrão, 2 estrofes. Faz a primeira, faz a segunda, cresce na segunda, canta o refrão, canta a terceira igual a primeira, não sei o que, quarta. Essa é a fórmula. Eu digo, então não vou fazer. Eu nunca fiz um verso meu com 2, um refrão e 2, porque se essa era a fórmula, eu não queria fazer. Aí quando eu fiz o verso, são 6 estrofes e não tem refrão. E eu nunca fui criador de refrão. Porque todos diziam, não, a fórmula é essa, tu canta 2, cresce aqui. Eu digo, cara... Se essa é a fórmula, está todo mundo fazendo. E eu não sei se, no momento, o que eu achei, então eu não vou fazer isso. Porque eu via que tudo acontecia nesse formato. E aí tornavam todas iguais, quase. E eu digo, então eu não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Uma boa sacada. E acho Começava, né? que se criou um formato de escrita também a partir disso. Muitos também viram num jeito de escrever diferente e continuaram fazendo assim. Tá bem bom. Sim, e depois foi inspirando outras pessoas também, né? Com certeza. Só que, de alguma forma, quando eu comecei a escrever, também lá na terra, que eu me conto rapidamente, quando chego em Pelotas, quem me deu uma mão muito grande foi, uma mão significa orientação, foi o Juarez Machado de Farias. Sim. Nós éramos colegas no coral da universidade,
E ele fazia esse trabalho. E também. Eu acho sensacional A gente porque aqui hoje troca me dá um aí, argumento muito bom construindo. para quando eu vou trabalhar com alguém na poesia. Eu fiz poesia com o Chiru mandava uma estrofe, eu fazia outra. Mas quando eu vou trabalhar com alguém, eu digo, cara, mas quem sabe a gente vai. Porque hoje eu prefiro muito mais conduzir uma escrita de alguém do que simplesmente pegar a parceria e fazer. Faço muito, eu adoro fazer parceria. Mas quando eu tenho a oportunidade de conduzir, dizer, cara, quem sabe tu vai ali. Eu vou estar muito mais alimentando um processo criativo, que é o que eu faço nas minhas oficinas, que eu faço hoje. Sim, depois eu quero saber. Eu tento mostrar como que eu escrevo, qual é o formato, por onde eu vou. Sempre digo, quando eu estou assistindo um filme e assisto o final, e quase todos temos essa, podia ter terminado diferente esse filme, né? Quando eu ouço um verso, eu digo, mas podia ter, eu faço o meu. Claro. Entendeu? Eu vou contar a minha história do meu jeito com o final que eu quero. Porque a gente está sempre achando, podia ter sido diferente, então faz o teu. Eu sempre pensei isso, eu vou conduzir a história para terminar do jeito que eu quero. Canso de ouvir versos e dizer, ver filme, podia ter terminado diferente. Então eu vou lá e faço o meu do jeito que eu penso que poderia ser. É o meu diferente. Legal demais. Muito bem, Gucho. Depois eu quero saber mais dessas oficinas também, desse trabalho que tu vem fazendo, de construção aí em escolas, com jovens, enfim, eu assisto pelo Instagram, coisa que a gente quer saber mais. Eduardo Munhoz, como é que tu começas, qual é a tua... Tu começas como integrante desse movimento, mas começa teus primeiros versos, teus primeiros versos, enfim, a construção poética, na forma que tu começou e vem conduzindo. Eu sou natural de Pelotas e a minha vivência do campo ela vem do município de Arroio Grande, um pouco mais ao sul de Pedro Osório. Então, meus pais são oriundos de lá e a família tinha uma propriedade lá, então passava os finais de semana, as férias, sempre que eu podia, eu estava na propriedade lá em Arroio Grande. Então minha vivência de campo vem da minha infância e da minha adolescência, porque depois com uns 20 anos acabaram vendendo a propriedade, então meu conhecimento de campo, meu gosto pelo campo, até minha adolescência um pouco mais, aí no início da faculdade, veio bebendo dessa fonte aí. Com 14 anos eu fui estudar no KVG, que não tem dúvida que tem alguma veia musical lá dentro. O Marenco passou por lá, o Joca, o Fabiano, o Chiru, o Otávio Lisboa e outros tantos, né? Além como deve ter outras vertentes, né? Não só lá, mas lá no rancho do CTG, Rancho Grande, eu frequentava o CTG, frequentava mais o CTG do que a aula, inclusive, né? Teve um ano que eu rodei por infrequência, né? Inclusive, não foi por nota, foi por infrequência. Aí quando a gente estudava até ia bem, mas a gente foi lá pelo KVG e na época tinha também o pessoal fazendo, na época o meu primeiro parceiro foi o Rui Carlos Ávila, e ele fazia parcerias com outro amigo meu que acabou parando, que foi o Vinícius Russo, e aí o Vinícius Russo, até pela amizade, a gente tende a mostrar os versos com que a gente tem bastante intimidade, até porque a pessoa sente a vontade para, entre aspas, corrigir e criticar. E eu era o melhor amigo dele e ele me mostrava as músicas. E aí, porque eu gostava de ouvir, então, não que eu entendesse, eu só gostava. E aí eu começava a dizer, isso aqui não tá legal, mas só como um apreciador da arte. Sim. Aí até que teve uma música que ele estava escrevendo, que inclusive foi o primeiro prêmio de melhor poesia que eu ganhei, o Churu era jurado na Bicuíra, foi Voltando os Olhos para a Chuva. Melodia do Rui, né? Melodia do Rui. O Russo começou a escrever aquela letra com outro nome, que era Cevando um Mate pro Campo, né? E aí, a ideia é boa, mas aí quem sabe fizemos junto. Aí a gente fez junto essa primeira música, depois tirou o segundo lugar na Bicuíra, melhor poesia, e é uma música que roda bastante até hoje, Voltando os Olhos para a Chuva. Então, eu comecei a escrever então com um colega que me perguntava a opinião, ali a gente acabou fazendo só uma música junto, e aí depois acabei escrevendo sozinho, e várias parcerias com o Rui, e tem duas pessoas mais antigas no cenário que foram muito importantes para mim, principalmente, entre outros, né? Na poesia foi José Carlos Batista de Deus, tu também me ajudou bastante. O Batista a gente teve umas 35, 40 parcerias, e
Eu lembro que ele era muito crítico comigo, começando lá com 16, 17 anos, eu lembro. Até hoje eu conto as histórias, eu mostrava um verso e ele dizia, "Tia, tu começou mal e terminou mal." Eu disse, mas ela é toda ruim? Não, no meio ela é boa. Só que na época ele dizia a frase, e eu tinha 16, 17 anos, e ele dizia, e depois eles me davam um alento, dizia, eu só faço isso porque eu sei que tu tem potencial. Mas era muito crítico assim, né? Algumas vezes ele só criticava, eu terminava junto na salinha quando já estava menos coisa, e algumas coisas a gente fazia juntos, então foi fundamental, assim como tu, a gente fez várias parcerias, aprendi bastante. E na parte musical, aí eu sou, acho que um dos 20 ou 30 foi o Fabiano Baccheri, né? Acho que todo mundo, Fabiano, tem esse legado. Acho que uma das missões que acho que é uma das missões do Fabiano Baccheri no mundo, eu acho que é verdade. Incentivar novos talentos. Eu diria que esse dia eu estava contando, o Aloysio passou por ele, o Silvério, tudo. Várias pessoas, principalmente, claro, quem é de Pelotas aqui, que aí acaba quando é de longe, fica mais difícil para ele ajudar, mas quem ele tem um prazer de ajudar, então sempre que alguém novo, eu lá com 17, 16 anos, dava o Fabiano, se tivesse uma letra do mais antigo, uma de um novo capaz, mesmo que fosse pior, ele musicava do novo. Então uma galera passou pelo Fabiano, o próprio Marcelo Oliveira, outros tantos. Acho que tem aquela história do bar que o Fabiano cantava, o Marenca era garçom também lá, então. E eu sou das crias do Fabiano, aí, acho que mais de 30, então musicalmente, porque é até importante na arte a gente, porque às vezes tu está começando, tu já não tem lá os melhores versos normalmente, aí daqui a pouco tu não tem quem musique teu verso. O Gujo começou com o Elon também, um grande melodista, aí estava contando, e outros, o Sicha, enfim, mas conseguir ter um parceiro musical é importante que a gente comece então. E aí fomos participando de festivais jovens. O meu primeiro festival foi em 2001, em Ponte Verde. Agora tenho a satisfação de voltar. Fiquei um baita tempo, 20 anos sem participar. Normalmente é uma época complicada para a gente de mandar, e acabei mandando ter uma música agora no Ponte Verde. Meu primeiro festival foi o Ponte Verde. Olha só, não vou lembrar. Em 16º, no final de novembro de 2001. E aí nessa linha do Gujo eu fiquei o ano todo mandando músicas. E não passei. E aí depois passei no 17º Ponte Verde. Aí fiquei um ano sem passar. E aí depois, em seguida, passei na Bicuíra também. Então a gente foi passando, participando. Ponte Verde era sobre um laço enrodilhado. Aí a gente tirou o melhor tema campeiro também. Também com o Rui, o Fabiano cantou. E aí depois não saiu o disco, ela foi para Canguçu, também ficou em segundo. Então essas primeiras músicas a gente teve a felicidade de ser premiado já naquela época. Eu lembro desse festival, nós num hotel fazendo um churrasco, eu, tu e o Carlos Madruga, nesse 16º Ponte Verde, numa churrasqueira do lado de um hotel ali, eu não lembro. Perfeito, me lembro disso. E aí foi a vez que eu mais consegui conversação. Tinha mais alguém, mas eu lembro eu, tu e o Carlos Madruga, em 2001 nós fazemos um churrasco nesse Ponte Verde. E a gente tem essas referências, do Churu, do Gujo, do Tua e de outros tantos que a gente admira até hoje. E eu tenho a satisfação de dizer que eu sou amigo dos meus ídolos, então isso eu posso desfrutar, que nem o Gujo está falando do Marco Aurélio Campos e outros tantos, de ter construído a gente ser fã de alguém e depois conseguir essa amizade. Acho que é uma alegria redobrada, a admiração que tu já tem pelo artista, começa a ter mais ainda pela pessoa. Então, se tratando da minha trajetória, foi essa, assim, passando na cria do Fabiano e também bebendo da fonte, da vertente do CTG Rancho Grande no KVG. Bacana, como tem história lá. Otávio, tu como é que começa? Não vou nem... Tu não é de Pelotas? Ou é? Tá. Pelo menos eu... E eu passei pelo Rancho Grande também. Mas a minha infância e a minha adolescência foram muito musicais, assim. A minha família toda, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe, sempre, em algum momento do dia, estavam ouvindo algum tipo de música. Então eu sempre fui acostumado a ouvir muita música e muito tipo de música diferente. Cada um escutava uma música diferente e eu absorvia tudo aquilo. Então eu lembro que o meu primeiro ímpeto assim foi mais musical, instrumental. Eu queria aprender a tocar um violão, queria aprender a tocar uma gaita. Na verdade tive com 3 ou 4 instrumentos diferentes no colo e não tinha a persistência necessária para fazer daquilo o que eu fiz do verso, por exemplo, mas isso foi depois. E aí passei pelo violão, abandonei, passei pela gaita, abandonei, passei por tudo. E aí, já um pouco mais velho e prestes a entrar no KVG, que foi que eu já convivia com
com alguns amigos que tocavam. O Igor Estremeira é um contemporâneo meu, assim, a gente tem a mesma idade. E ele sempre tocou muito desde muito novo. Então ele já participava de festivais, tocava, fazia alguns shows aqui na volta. E eu sempre tive muito esse contato. Então a gente escutava muito, consumia muito festival, assim, quase que diariamente, sabe? Sempre procurando. E, claro, faz pouco tempo, mas era uma época um pouco mais difícil de tu achar as coisas, assim, sabe? Por exemplo... Mas já na geração internet. Já. Menos disso. Mas, por exemplo, Hoje acha muita coisa. Hoje fica mais fácil. Mas a gente escutava, por exemplo, os Martin Ferros na rádio mesmo. Mas na rádio da internet. A Rádio Sul transmitia o Martin Ferro ao vivo e a gente escutava por lá. Então ficava... E aí depois, pra gente conseguir aquelas músicas, também era meio que uma missão, assim. Então, 2, 3 meses depois do festival, alguém aparecia com um pendrive, olha, eu tenho aqui as músicas do Martin Ferro. Então aquele pendrive passava por todo mundo copiava as músicas pro seu computador e ia guardando. Isso aí. Mas o verso eu me encontrei muito e passei pelo rancho, que teve parte nisso, o KVG, o Rancho Grande. Muita gente lá consumia muita música e fazia muita música, levava violão, tocava, aquela coisa mais descontraída, assim. Mais lúdico. Isso. E eu acho que engrenou, digamos assim, quando eu passei a conviver com o Fabiano, ali no Sela, com o próprio Márcio. E eu acho que sempre quando me perguntam isso, eu falo esses dois nomes que foram os meus maiores professores do verso, assim, o Fabiano e o Márcio. Desde os primeiros rabiscos, assim, quando eu já tinha uma certa noção do que era escrever, mas precisava de uma opinião mais concreta sobre o que eu estava fazendo, porque eu queria olhar, eu li o que eu fazia e sentia que eu queria melhorar, mas não tinha noção de como fazer isso. Então eu tive a sorte de poder conviver, e tenho ainda, né, com os meus ídolos, como disse o Eduardo. Então mostrava para ti, mostrava para o Fabiano, e sempre eu tive também esse prazer de sempre escutar as coisas com um ouvido muito atento, assim, quando as coisas não eram boas, sabe? Quando tu me dizia que tá ruim, tinha que melhorar, mas tu me explicava como eu teria que melhorar, sabe? Não era só tá ruim. Então isso foi muito importante pro meu verso. E aí, saindo da parte musical, já depois de ter começado a escrever, e aí sim, tem a participação ferrenha do Fabiano nas melodias, né? Porque isso me dava uma motivação diferente. Eu escutava o Fabiano na minha infância e depois eu sabia que eu podia escrever um verso, entregar para ele e ele cantar. Era uma coisa que me motivava a seguir escrevendo e a melhorar. E aí, enfim, depois poder conhecer e conviver com os meus ídolos, eu acho que é o maior presente, assim. Você vê que de alguma forma todos falaram de referências, né? Lá do início, né? Seja do professor, da professora, enfim. Falava de rádio, hoje tem muita transmissão, que bom, né? O acesso é mais YouTube, etc. Pelo menos quando eu comecei a participar e fazer os primeiros versos, nós tínhamos a Rádio Gaúcha, acho que só, né? Só a Rádio Gaúcha transmitia Martin Ferro. Transmitia um festival sábado de noite, e aí que era o Glênio Reis e Paulo Diniz. E aí no domingo, às vezes, quando não tinha esportiva, eles faziam a final do festival. Mas era alguns, era uma Califórnia, um Musicando, algum festival maior. Alguma coisa maior eles iam. Ferro eu lembro de escutar na Gaúcha. Já nos anos, lá para 2000, eles foram bastante coisa, assim. O Milongão para subir a Desencilhando eu lembro para escutar. Eu vou ter que contar Ferro. então. Já que Não, não é minha volta, eu vou ter que contar. Não tem volta. A gente vai. Nós vencemos com quando nós sempre as casas Eu ouvi no rádio. Sétima Tafona. Interrompendo, eu ouvi no rádio. E foi um tempo que a música gaúcha, com contexto campeiro, ela não era muito benquista, né? Ela tinha algumas coisas assim. Eu sempre gostei desse tema. E aí, voltando um pouquinho antes disso, quando vieram sempre para as casas, teve na mão de 3, né? Chegar na mão do Marinho, que nenhum dos 3 gostou. E um me aconselhou que eu deveria repensar a minha escrita, que aquilo não era o momento. O momento era 2, um refrão e 2, e a letra que contemporizasse algumas coisas meio... E ali eu entrava dentro de uma história que até hoje toca, né? Como o verso é feito, a história. Sim. Aí passamos a música na Tafona,
E quem conhece a cancha de laço aqui e o festival aqui. E o Marengo tocou, Leonel, Marcelo, todo mundo abriu acordeon, o pessoal da cavalo começou a sair, encostou o cavalo no lado para assistir a música. E quando foi na final, na beira do litoral, onde não tinha essa música, nós ganhamos a tafona lá no sábado. E aí a Rádio Gaúcha, no domingo, eu digo, ganhamos o festival, né? Vamos ouvir, né? Vai ter vamos falar sobre o festival. O CD pronto no dia. O CD pronto no dia, vai tocar no domingo. Largamos daqui a Santa Maria, chegamos lá, vamos ouvir ele. Tivemos ontem no festival da Tafona. Uma música muito hormonal, uma música campeira, gritada. Quem venceu o festival foi um rapaz chamado Gujo Teixeira, que teve outra música, chamada Na Dança das Labaredas, com Erron Pérez, que cantou Vinícius Brum. Eu vou em referência a ele que o festival botou. E não botou quando vieram pra cá pra tocar. Eles eram. E aí no outro domingo, me parece que houve alguns telefonemas, alguma gente pedindo, assim. E aí eles colocaram que queriam conhecer a música vencedora. E isso, tu imagina que naquele tempo a gente queria fazer alguma coisa regional, que seria uma grosseria, porque eu sempre achei que a música tinha algumas grosserias na música que eu ouvia, que eu não gostava, tu entendeu? Então eu tentei não fazer isso. Mas isso me marcou muito porque eles não rodaram a música, aí rodaram o segundo, o terceiro lugar e tal. E pra gente ter uma ideia, nós tivemos lá que a nota dava... Era na hora. Dava na hora, né? Quando vieram para as casas, jurado tal, 10, jurado tal, 10, jurado tal, 10, jurado tal, 10, jurado tal, 9,5. Foi a final do festival quando a gente ganhou com a Tafona, quando vieram para as casas. E eles não rodaram na Gaúcha. E esses três que, óbvio, tu não precisa dizer o nome, né? Mas nunca mais falaram contigo a respeito do verso? Não, nunca a respeito não. Um não participa mais, o outro participa bastante. E o outro cara era um cara que era do meio musical, participava, tinha várias músicas naquelas guaíbas, recolutas antigas, esse pessoal daqui da volta, que era muito próximo parentes. Não é isso aqui tem muita metáfora. Eu digo, mas o que é a tal da metáfora? Não tem que descobrir. Claro que não. Eu nunca escrevi com formalidades, eu escrevi com o que eu pensava, entendeu? Óbvio que depois fui estudar muita coisa, fui estudar figuras de linguagem, fui estudar para entender muito o poema. Mas eu digo, 5 anos gastando fita cassete. Lá em Santa Maria tinha o... E às vezes podia 7, 8 cópias. Eu já mandei música mimeografada, que você não sabe o que é também. Batia naquele troço, passava 5 cópias no mimeógrafo, já vão passar 10, porque pode ser que não passe nesse. E aí tinha lá, Xerox, batida a máquina. Xerox era lá no Cafundó, em Santa Maria, eu tinha que caminhar um monte para chegar lá. E aí isso é um trajeto hoje. E para mostrar para alguém... Pra você ter uma ideia, eu passei uma música uma vez no festival, eu mandei 5 fitas cassete. Uma pro Diamandu em Porto Alegre, uma pro, não sei, eu mandei 5 e no correio com a fita cassete para eles conhecerem a música para ir tocar. Entendi. Entendeu? Como é que era? Hoje tu manda no WhatsApp. Não existia um formato de mandar, tu mandava via cassete, fita cassete, 5 cópias preenchidas, aí a pessoa passava, quando passava tu ficava sabendo 2, 3 dias depois, que ligavam, né? Não tinha uma maneira. É ligação. A pessoa ligava do festival, passou. Tal. E aí eu mandava a música para alguém depois, também via correio, uma fitinha cassete, chegava os caras, já chegou. Tinha fita, chegou quebrada aqui, vão ter que pegar a música no dia. Para Bagé, mandava pro Zumar, mandava pro Marcelo. E tinha festival, teve alguns, não muitos, ainda bem, né? Que só aceitava uma música por fita. Chegaram a pegar desse? Mas, só voltando, eu sou do tempo... Eu sou do tempo que nós comprávamos as fitas cassete da Tertúlia. Mandavam 500 músicas por lá, sobrava aquelas fitas cassete. E aí eles faziam umas fitas cassete de 5 minutos. Um cara ali em Santa Maria. Então nós ia comprar. Ele fabricava fita cassete. Entendi. E aí nós comprava na Tertúlia essas fitas para ter fita para... Era caro, né? Comprava no Paraguai as fitas cassete. Nossa. E aí o que aconteceu? Nós fizemos muito tempo isso. E nas Tertúlias e nas Califórnias antigas só podia mandar a música de violão. Não eram aceitas músicas arranjadas. Os regulamentos diziam. E aí um dia o Adilson Moura mandou uma música chamada Gaita Só, sem violão. Porque era só música de violão e voz que mandavam, para ninguém perder na composição com a sua originalidade. O arranjo emprenhava pelos ouvidos. Então as músicas eram assim. Não podia. Nas primeiras Califórnias e Tertúlias, que a gente comprava o ingresso,
4 noites de tertúlia, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu ia 2, meu irmão ia 2. Eu ia na primeira, ia na terceira, ele ia na final. Então nós dividíamos, assistia. Eu gostava disso. Mas não tinha, era um ingresso para 2. Que baita história. O... Pegando... Eu cortei a bola agora. Não, pegando o gancho, então vamos lá para o Munhoz, depois o Otário, viemos para cá para o Chiru, estamos em casa. Como é que nascem os temas, Munhoz? Como é que eu vou escrever, né? Como eu disse, o nosso papo, além da gente conhecendo mais em detalhe a história de vocês, é para deixar uma contribuição para quem está começando, para quem já começou e quer, como foi dito aí por vocês, e é assim mesmo, né? Melhorando sua escrita, melhorando seu verso, enfim, aprimorando, seja como for. Como é que um tema te chega e tu tem motivação, ou de alguma forma, interesse em falar sobre aquele tema? De alguma forma o Gujo já começou contando, mas depois eu quero saber também a opinião do Gujo. Hoje o que mais me motiva a escrever é o tema em si. É que antes de escrever, quando aquele tema me inquieta, me provoca e aquilo eu preciso colocar para fora. Então hoje, quando eu escrever uma cena por si só, se aquela cena não me causa emoção, comoção, eu te confesso que eu não tenho motivação para isso. E o tema, na verdade, a gente está tendo tanta música hoje que a gente tem, inclusive, que a gente tenta escrever alguns temas que tentam em algum momento ser diferentes ou mais raro. Inédito eu não sei se tem, porque em algum lugar do mundo, em alguma língua, deve ter sido escrita algum tema, algo próximo daquilo, né? Mas tentar escrever algo que não tenha sido escrito, então, e as coisas que nos inquietam, né? Tem um verso que depois até vou falar um trecho dele, que é como é que ele me veio, aquele verso, um verso que eu tenho um carinho bem grande, que é Autor Desconhecido, chama-se, que eu estava com o Gujo em Santa Catarina, na praia, e aí eu fui apresentar o Gujo... Nós estávamos salgando o Alpargatas. Eu fui apresentar o Gujo para a esposa de um amigo meu, que o meu amigo conhecia, ele tinha saído... Esse aqui é o Gujo Teixeira, conhece? A guria disse... meio que educadamente, acho que não me é estranho, tipo, mas não conhecia, né? E aí eu disse, tu conhece Batendo Água? Sim, claro, quando viesse pra cá, sim. E aí me veio esse tema chamado Autor Desconhecido, que a gente participou da Seara no passado. Então, os temas eles estão no dia a dia da gente, como diz o Chiru, a gente, quando tu menos espera, parece que eles chegam, a gente olha pro lado, alguma coisa, alguma ideia que vem. Então, e hoje o que mais me move é tentar escrever temas que sejam mais escassos, não digo inéditos, a intenção é que fosse inédito, mas sim. Às vezes em algum lugar no mundo alguém escreveu algo parecido, algum desse tema, ou pegar um tema que muitas vezes foi escrito, mas escrever de outra forma também, mas hoje o que me motiva, eu faço 3 letras por ano, 4, mas o tema em si é o que mais me motiva, não para ir para um festival, não para ir para um disco, aquele tema eu preciso escrever sobre isso, como foi a história do violão, na hora do aperto, que eu queria tanto comprar um violão, aquela música da Coxilha que foi em segundo lugar, que eu queria tanto ter um violão em casa, porque na verdade a gente tem sempre muitos músicos que vão na casa da gente, fazem um assado e coisa, então não diz pro cara, o que eu levo? Tu não vai dizer pro cara, leva o violão, né? Leva o violão, né? E aí eu vou ter um violão, sempre tem a galera, depois e aí acaba que eu comprei um violão e aí o violão, o cara tava apertado, e aí acabei que pedi desconto e fiquei mal com aquele violão. Acabei fazendo uma letra ali para tentar botar para fora aquele sentimento de remorso que eu tava. E aí o cara precisava vender um violão, ainda pediu um desconto, o cara me deu porque tava apertado, eu não conhecia o rapaz na época, e Rafael Cholela de Pedro Osório, e aí quando veio eu fiquei mal com aquilo. Então o tema é algo que no dia a dia nos inquieta, nos provoca, e que às vezes eu acho que é para nós mesmos escrever, ou algum tema, de certa forma, como o Gujo falou, que tu quer escrever ele com uma outra visão, um outro ângulo, digamos assim. Mas hoje o que mais me toca é quando, esse tema eu preciso escrever, me motiva a escrever. Trazer uma mensagem nova sobre aquela... E dentro desse exercício, assim, acho que é tanta música. Eu só queria pegar um gancho dessa história da fita e do Xerox, que a gente... Era mais trabalhoso mandar música, mas acabava que, de uma certa forma, não era tão ruim. Porque teria menos música. Hoje qualquer festival praticamente tem 900 músicas, 1000, porque é muito fácil mandar, né?
Eu diria que hoje, para tu mandar uma música, tu anexar o arquivo, preencher a ficha ali, tu deve demorar 1 minuto, né? Antes, porque fora o dinheiro que a gente gastava. Aí acaba o Guxiru, o Gujo, faz triagem também, algumas eu faço bem menos. Mas aí que as triagens tinha menos música. Então hoje é muito fácil, porque tu mandar 5, 7. Então hoje, como custava caro mandar, tinha que tirar o xerox. E as gravações também, né? Hoje em dia, para tu gravar é muito mais fácil. Hoje é muito. Então, na verdade, E tu sabe que eu às vezes gravo no meu celular, né? Que pede às vezes para fazer um recitado numa música. Ah, tu grava no celular mesmo. Eu tenho um programinha no meu celular, eu gravo ali. Pronto. E fica bom. E manda pro estúdio. Aí mando pro meu. Agora, até falando do melodista que tu estava falando, me passou, mas eu queria te dizer, muitas vezes o melodista te força a tirar alguma coisa. Ah, sim, Ah, sim. teve um que esses dias, um tempo atrás, me disse, eu tirei um verso aqui porque Tá muito grande, não gostei. porque é mais fácil de fazer, né? Então Opa. acontece Isso muito acontece, isso. acontece. Opa. É? É, não, acontece mesmo. Acontece Agora tirou meu melhor verso. O meu verso que eu mais O que eu mais gostava. gostava, né? Que dizia fazer o E seguinte. tem uma coisa, só cortando antes, tem uma coisa muito delicada que é assim, ó. Eu mandei uma letra para um parceiro lá e ele ficou 1 ano, 2 lá e não gostou. E daqui a pouco ele me disse, tchê, eu não gostei da letra e estou te devolvendo. É. E a gente nunca teve o contrário. Eu mandei a letra para ele, ele mandou de volta a melodia gravada e eu vou dizer para ele, tchê, eu não gostei. Pá, mas ele já gravou, ele já botou o cara para cantar, ele já pagou o estúdio. Hoje tá fácil. Hoje o cara me mandou agora de manhã, tchê, Gujo, fiz uma prévia dela aqui, violão e voz, o que tu achou? Eu digo, tchê, eu acho que dá para melhorar. Antigamente o cara. Tinha que fazer. E aí não tinha que fazer. Aí tu mandava pro cara, o cara até mandava com a melodia, o que achou? Eu digo, tá bem, vambora. Antigamente Hoje, não tinha. hoje com esse tempo que eu tenho, eu digo, cara, não gostei, vamos de novo, vamos tentar outra. Claro. Eu acho que tá muito alegre pra letra, tá muito triste pra letra, a letra merece uma condução melhor. E não vejo milindre nenhum nisso, porque o cara, tia, não gostei, tô devolvendo a letra. Assim como, eu digo quando verso, mas teve inúmeras que me devolveram e foi pra outra, devolveram e foi pra outra. Entendeu? Que viraram músicas Então não tem muito o que. até clássicas, às vezes. Não tem o que dizer. O poeta, ele sempre foi muito sacrificado, né? Com perdão dos melodistas, mas eu uma vez um melodista me disse assim, anos atrás, né? Assim, eu acho que o poeta não deveria vir a festival. Então toca no Não acha? instrumental. Eu disse assim para ele, então, Faz festival instrumental. sem o poema tu não vai ter o cantor, É. né? Não vai ter toda uma estrutura, é exatamente isso que eu falei. Então tu faz instrumental e manda, aquele mas instrumental não é pode instrumental. Pois festival. então. Então faz o que precisa. então nem tu vai. Então não vamos ninguém. Sabe que eu tenho um verso esses dias, agora tu falou de tema, cortando também. Não, mas pode falar depois eu O tema é uma coisa que me instiga muito. Às vezes, do nada, me surge um tema. Aí um cara me mandou uma mensagem esse dia. Tchê, nós estamos aqui, não sei aonde, num evento aqui. Vem uma gurizada pra cá, vem uma turma muito grande que teve aqui. O fulano tocou 3 tuas. O Beltrano tocou 5 tuas. É um evento que o cara faz uma noite de show, todo mundo toca, canta, faz um evento e no outro dia vão pra casa desse cara tocar e cantar. Onde o poeta gostaria de estar, né? Tem um monte de gente cantando e tocando, mas como eu não sou de palco, eu não vou. E aí o fulano tocou 3 músicas tu, o fulano tocou mais 4 tu, o Beltrano tocou tu. Ah, que coisa boa, tchê. Por que tu não veio? Eu digo, faltou o convite? Faltou a passagem de avião, que tu mandou para todos. O famoso não peguei lista. E aí eles, não, mas é que tu tá bem representado. Pois é, mas tu imagina como eu gostaria. Aí eu falei, tu imagina como eu gostaria de estar aí. Claro. Porque esse convívio, como tem um evento em Porto Alegre, no Araújo Viana, que tinha 40 músicos lá, cantando, tocando músicas minhas, eu fui comprar o ingresso, eu fui pedir o ingresso, tive que... O cara disse que eu tinha que comprar o ingresso. Eu falei, tia, mas então eu não posso nem estar num evento desse, que eu não quero nem assistir. Eu quero estar aqui, ó. Onde vai estar o Gaúcho da Fronteira, o João de Almeida, o Marenco, todo mundo lá. Eu não vou nem assistir, porque eu quero é conviver com essa turma. A minha função é conviver com esse pessoal. E aí eu fiz um verso escrito chamado Só o Poeta Não Vai. Que vai tudo. Vai todo mundo. Vai a melodia, vai a letra, vai meu pensamento, vai o meu sentimento, vai o que eu penso, o que eu não penso.
vai à meia-noite mal dormida, Aham. vai... Só o poeta não vai, entendeu? Boa, boa. Eu fiz isso aí. Coisa boa. Tá E- publicado já? Não, é um dos pro meu consumo, entendeu? Esse é só o meu consumo. Tem vários que eu escrevo. Ah, tu tem que divulgar. Eu tenho muitos do Pro Meu Consumo, que é uma linha que eu escrevo desde o Pro Meu Consumo. Sim. E o Ressábios era um deles. Tem vários outros que eu escrevo para o que eu estou sentindo, eu estou pensando. Certo. São autorretrato do momento que eu vivo, do que eu estou sentindo, e gosto muito de fazer isso. A poesia como um desabafo. Para meu consumo mesmo se tornou um clássico. Né? E era exatamente eu numa aula de Sociologia Rural na Universidade de Santa Maria, uma aula agradabilíssima. Imagina. E aí eu estava bem focado na aula e escrevi. Porque aquele momento eu era aquilo ali. Cheguei em casa, botei numa pasta, bati da máquina, na pasta que eu tinha impressora e não tinha... Eu tinha computador e não tinha impressora. Sim. E aí eu escrevia alguma coisa no computador, no papel, registrava no computador e depois batia a máquina. Aí botei na pasta e o Marenco visitava e tinha acesso a isso aí. E essa aqui não é para ti, essa aqui eu vou dar para outro. Pensava, porque ele não cantava essa linha, né? Aham. Ele cantava outras coisas. Sim. E aí, como ele ficava lá em casa, ele habitava lá no meu apartamento, em Santa Maria, tirava temporadas lá. Quando ele viajou para Pelotas, para cá, a letra tinha ido embora. Mas esse Marenco... Ele tinha um telefone lá de casa como contato para show e tal. Aí um dia que ele voltou, eu digo, tia Marenco, como é que... Não, parei, então vou te mostrar. E tocou, eu digo, agora tá bonita, deixa legal. assim. Bate história, né? Porque aí não era para ele, tu entendeu? Eu talvez mostrasse para alguém que cantasse aquilo. E aí ele começou a ser porta-voz daquele tipo de poema também. Porque ele não cantava aquilo ali. Era Jaime. Ele cantava algumas coisas do Jaime, cantava algumas coisas mais na linha campeira. E quando ele cantou, Serginho. o Pro Meu Consumo, ele não estava habitando esse ambiente que ele cantava, do cavalo, do homem do galpão e tal. sim. Mas era uma inquietude de todo esse homem que vivia aí, né? De todos nós. Então, Depois veio Ressábios, da boca Aí- para fora também. E todas elas são... Eu tenho uma pasta lá que é danada, assim. Eu tenho umas revoltas escritas por mim, que às vezes eu penso, mas por que tão revoltado? Botando Mas espingo no zi. tem muita eu coisa. conheço. Eu tô perdido na volta horas. Mas é isso aí, Vocês por quiserem um cafezinho, ou, né, tem café, tem pão de conosquinhos. Eu tô achando que o bolo aqui que a Manu fez com tanto capricho, isso é um bolo de milho com goiabada, né? É isso? Ah, mas no caso, o cara pode levar. Pode levar também. garantido. Pode ficar para comer agora ou depois da boia. Né? Depois, daqui a pouquinho eu falo da boia que será. Otávio, como é que te vem os temas? Sabe que muda muito, Márcio, para mim. E aí quando eu falo de passado, é um passado muito recente, né? Porque assim, meu primeiro verso, que nem era verso, deve ter, sei lá, 10 anos. Mas já não é tão pouco, né? 10 anos. 10 anos. E a minha percepção vai mudando muito conforme o passar do tempo e conforme o meu consumo de poesia e de música. Então, por exemplo, lá no início eu tinha um cuidado enorme, assim, eu não vou escrever isso aqui porque eu já escutei uma música do Gujo que fala sobre isso aqui. E isso me deixava incomodado, assim, sabe? Mas hoje em dia eu faço questão de escrever alguma coisa que já existe sob a minha perspectiva, sabe? Claro. Eu acho que isso que influencia no verso. E o tema... Eu gosto muito de temas simples, mas ao mesmo tempo gosto quando vem esse tema diferente, como o Munhoz falou. Sim. Mas claro, pelo menos pessoalmente para mim, não é uma coisa assim que eu tô tomando mate em casa e me vem uma frase na cabeça. Eu sinto vontade de escrever sobre alguma coisa e tiro um tempo para fazer aquilo ali, sabe? É uma coisa um pouco mais de perseverança, assim, do que de uma inspiração que nasce de um lugar que não se sabe. Por mais que ela aconteça volta e meia. Mas por via de regra, assim, o tema é bem mais escolhido por mim com certo cuidado do que ele aparecer na minha frente, sabe? Então eu tenho esse cuidado também de... Talvez seja, o Pachola usa uma imagem que eu acho muito bacana, que é estar com o radar ligado. Exatamente. Né? Que vai surgir alguma coisa do cotidiano. Eu sempre falo, Márcio, que eu na minha função como poeta e tenho convicção que eu faço a escrita porque gosto, não primeiro para o meu consumo, Sim. como eu digo, para as minhas inquietações, eu escrevo, passa no meu telefone, hoje eu escrevo muito no telefone, ela passa 2, 3 meses no telefone, às vezes eu mando para os guris darem uma lida e tal, mas ela vai amadurecer muito antes dela sair dali. Mas eu sempre penso que o tema, assim, vou escrever sobre a carreta, eu batendo boca com os guris, assim,
Ah, mas já cansaram de rimar céu com chapéu. Eu disse pra ele, tia, mas tem que depender. O que tem entre o teu chapéu e o teu céu? O meu tem uma infinidade de coisa. Porque a rima é a rima. Agora, se eu conseguir dizer que tem uma infinidade de coisa entre o chapéu e o céu, uma carreta. Tia, todo mundo sabe que a carreta é puxada por boi, tem 2 rodas e vai pra frente e vai ranger. Então, os meus bois são diferentes dos outros, eu vou tentar dizer que eles são. Certo. Ela vai ter um rangido talvez diferente do outro, também vai ter. Então, tudo que eu procurar sair daquele lugar comum, eu não vou inventar que ela anda num lugar que ela não habita, mas eu vou tentar, pelo menos, dentro dessa escrita, dizer alguma coisa que alguém não disse. Então, eu vou contar sobre a minha carreta, eu não vou dizer que ela é puxada com 3 boi, porque era difícil ter com 3, nem por ovelha, mas eu vou contar que os bois eram assim, eram assados, desse jeito, o que que ela vai... Então eu acho que o tema vai ser repetido e para mim não tem problema nenhum. E durante muito tempo eu escrevi sobre temas de campo. E depois de um certo tempo, acho que eu já escrevi muita coisa sobre esses temas de campo, eu estou escrevendo muito atualmente sobre essa pessoa que habita esse lugar. As suas percepções, as suas inquietudes, o homem do campo hoje é diferente do homem do campo de 50 anos atrás, mas aquele sentia as mesmas coisas de agora. Então, às vezes, estou escrevendo coisas sobre esse ser, mas não ambientadas nesse lugar. Eu já escrevi muito Vistaço na Tropa, que era cena de campo, Hoje talvez eu escreva menos sobre isso, porque tem muita gente escrevendo também. Então, vou contar muito mais desse universo do que envolve isso aí. Me sinto melhor escrevendo assim também. Me sinto melhor escrevendo assim. E tudo é tema.